Você que está nos acompanhando pelo vídeo, tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar ao seu coração, vai liberar uma palavra de poder, de unção, de ousadia, de favor sobre você. A graça do Senhor tem estado disponível para nós. O favor dele tem sido liberado de maneira evidente. As Escrituras são claras que a graça e o favor do Senhor são abundantes sobre nós. A graça dele é maior do que o seu pecado. O favor dele é maior do que a sua necessidade. Ele tem tudo o que você precisa. Muitos de nós conhecemos as promessas, conhecemos a palavra do Senhor e sabemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso coração fica incendiado, cheio de alegria, para desfrutar das promessas e aquilo que o Senhor tem para nós. Mas é muito comum, muito normal nós ficarmos frustrados, desanimados, quando vêm as provações, quando vêm as tentações, quando vêm as circunstâncias, quando vêm as lutas, quando vem a enfermidade, quando vem a adversidade. Aí então o nosso coração tem a tendência de esmaecer, de se enfraquecer, de debilitar diante das promessas. E muitas vezes esquecemos as promessas, esquecemos aquilo que o Senhor nos disse, esquecemos aqueles sonhos que Ele colocou nos nossos corações, esquecemos aquelas luzes de vitória que Ele veio, em algum momento da nossa vida incendiou o nosso coração. No meio da luta, no meio da dificuldade, a nossa tendência é diminuir a nossa confiança em Deus e tentar, de alguma forma, superar os obstáculos por conta própria. Isso geralmente não funciona, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. No livro de Mateus, capítulo 8, Lucas 8, Jesus conta uma parábola. E vieram diversas multidões a estar com Jesus, diversas pessoas, e então ele começou a ensinar por meio de parábolas para que elas, ouvindo, não entendessem. Na verdade, Jesus queria falar para aqueles que tinham espírito para ouvir e entender no coração aquilo que ele estava transmitindo. Jesus então conta a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. E o solo aonde cai a semente é o nosso coração. Em um momento os discípulos vêm e pedem para Jesus explicar a parábola, porque eles também não tinham entendido. E Jesus então explica a parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus. Ou seja, as sementes são as promessas de Deus. As promessas de Deus são como sementes que Deus semeia no solo do nosso coração para então produzir o resultado que esperamos. Deus não é filho do homem para que minta. Tudo o que Ele fala, confirma, completa, realiza. Então ele não falou algo ao seu coração que depois ele desistiu, ele se arrependeu. Ou era uma mentira de Deus? De maneira alguma. Deus falou e ele está disposto e vai cumprir. Mas a promessa, ela é uma semente que é lançada. Jesus então, ao contar a parábola, ele cita 4 tipos de solo. O solo é o mesmo, é o coração. Mas ele conta 4 tipos. O primeiro é aquela semente que cai à beira do caminho. Logo vêm as aves do céu e comem as sementes. E ele explica que esse tipo de solo, esse tipo de coração, ele ouve a palavra, mas rapidamente se esquece. E o inimigo vem e tira. Essa é uma explicação bem prática, porque você recebeu uma promessa do Senhor, você ouviu a palavra do Senhor, você leu nas Escrituras uma promessa do Senhor, mas logo você esqueceu dela. Se você esqueceu, então deve ter uma forma de se lembrar dessa promessa. Jesus também conta do segundo solo, ele fala que é a semente que caiu entre os espinhos. E quando ela começou a nascer, quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram ela. É aquele tipo de solo, aquele tipo de coração que ouve a palavra de Deus, ouve a promessa de Deus, ouviu a promessa,
ficou incendiado no coração. Mas aí vieram as lutas, as dificuldades, o dia a dia, o cuidado com a casa, o cuidado com o trabalho, vieram todas as coisas e levantou-se uma grande nuvem de circunstâncias e dificuldades. E logo, você nadando contra a correnteza das circunstâncias, esquece a promessa e tenta se virar por conta própria. Jesus também conta do solo pedregoso, a semente que caiu entre as pedras. Ele diz que esse tipo de coração recebe a promessa com alegria, fica feliz. Mas é por um momento, porque como o solo é seco, as raízes não encontram nutrientes, não encontram água, e então a semente morre. Mas não frutifica, não avança. Ou seja, é um solo que ouve, ele se alegra com a promessa, ele fica feliz com aquele sonho que Deus colocou no coração. Mas como é um solo ressecado, não tem nutrientes, não é alimentado, não é adubado, logo se esquece da promessa. E Jesus fala também do solo bom. O solo, o coração bom, que recebe a promessa, recebe a semente, e esse frutifica, esse cresce. Se nós formos verificar, o problema não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus. As boas promessas que o Senhor deu a você, você já tem nela o sim e o amém. Fazem parte da categoria de coisas realizadas na sua vida por Deus. Então as promessas que Deus soprou no seu coração, você já tem nelas. O sim e o amém. Elas podem e devem ser concluídas. Então o problema não está na semente. O problema está no solo. Todos nós sabemos, e o agricultor sabe muito mais ainda, que não existe o solo perfeito. Todo solo precisa ser trabalhado. Se ele é à beira do caminho, então você tem que cercar e dizer, aqui é o caminho, essa parte é a lavoura. Então os carros, os caminhões, as pessoas, os cavalos, passam aqui na estrada, mas para cá é a lavoura. Então você precisa definir onde é o caminho. O solo pedregoso precisa ser removido as pedras, e o solo precisa ser tratado, ou seja, acrescentado adubos, nutrientes ali, e regar constantemente para que fique um solo bom. O solo entre os espinhos, o que se precisa fazer é carpir os espinhos, remover os espinhos, passar o trator, arar a terra, para preparar o solo. Então todo o solo, para ficar bom, precisa ser tratado. E aqui nós temos uma direção bem clara. O nosso coração é o solo. O que ele precisa é ser tratado para que a promessa possa frutificar, para que a promessa possa prosperar. Mas o nosso solo, o nosso coração não é como o solo da terra, onde você carpe, aonde você lança nutrientes, aonde você joga água. O nosso coração, ele é moldado pelos nossos sentimentos, pelos nossos entendimentos, pelas questões que falamos, por aquilo que cremos. Jesus disse em João 11, diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você fará obras maiores do que essa. Então o nosso coração, ele é tratado, o solo do nosso coração é tratado e alimentado na medida em que cremos. Na medida em que essa crença está enraizada no nosso coração, e nós podemos então, a partir dessa crença, colher os frutos das promessas. Agora, como eu trabalho esse solo, como eu trabalho essa crença no meu coração? Só tem uma forma. Ao receber a promessa de Deus, você precisa ficar se relembrando da promessa. Porque na medida que você relembra a promessa, o seu coração vai sendo incendiado.
Se você esquece a promessa, é como o solo pedregoso, não vai ter nutrientes. Se você esquece a promessa, é como o solo em que a semente caiu à beira do caminho. O inimigo vai remover. E se você esquece a promessa, é como o solo que tem os espinhos. A promessa vai até começar a brotar, mas será sufocada pelos espinhos. Então relembre aquilo que Deus te disse. Relembre os sonhos que Ele colocou no seu coração. Relembre aquelas coisas que Ele tem colocado em você. Relembre o que Ele tem te dito. Ele diz, eu sou o seu pastor e nada te tirar falta. Ele diz, eu sou aquele que te alimenta. Ele diz, eu sou aquele que não permito que o justo mendigue o pão. Ele diz, eu curei todas as suas enfermidades, eu lancei sobre o meu filho todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Então não importa qual é a área da dificuldade, não permita que o inimigo venha roubar a promessa, não permita que o inimigo venha tirar a promessa. E a maneira de você não permitir que o inimigo leve a promessa é relembrar ao seu coração aquilo que Deus tem dito a teu respeito. Essa é uma boa aplicação para você. Quais são as promessas que Deus queimou no seu coração no passado? O passado não precisa ser muito distante, pode ter sido ontem. Relembre essas promessas constantemente. Relembre a promessa do Senhor sobre você. Afirme isso no seu coração. Talvez você possa dizer, Moisés, você não conhece a minha luta, você não conhece a minha dificuldade. Como que eu poderia me lembrar daquilo que Deus tem dito se eu estou enfrentando uma circunstância horrorosa, difícil, complicada em minha vida? Bom, vamos analisar a vida de Jó. Jó era um homem justo sobre a terra. Justo significa que a justiça de Deus estava sobre ele. Jó orava pelos seus filhos todos os dias, orava pela sua casa e orava pelos seus bens. Mas de repente começou a acontecer algo catastrófico na sua vida. Primeiro ele perdeu todo o seu gado, perdeu os seus filhos, perdeu tudo que tinha. Jó agora só tinha cinzas e caco para rapar a lepra que havia firmado no seu corpo. A sua própria mulher disse para ele, por que você não morre? Por que você não entrega os pontos e morre? Sabe, lá no capítulo 8, Deus diz que ia colocar alegria no coração de Jó. Deus disse que ia dar em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Mas isso foi no capítulo 8. Até o capítulo 42 não aconteceu nada. Jó, junto com os seus amigos, sentavam e discutiam todas as questões da sua vida. Todos os dias, Jó ali sentado na cinza, eu posso imaginar que Jó poderia dizer, a minha vida não presta. A minha vida está acabada, a minha vida é horrível, a minha vida não vale a pena ser vivida, é melhor eu desistir, eu não aguento mais essa enfermidade, eu não aguento mais essa dor. Jó poderia ter se sentado, simplesmente desistido da vida e ter juntado todo o poder da reclamação e se tornado uma pessoa totalmente inútil, sem sonho, sem projeto, porque a promessa que Deus havia lançado poderia ser roubada pelo inimigo. Mas Jó, irmãos, mesmo ali sentado na cinza, mesmo passando o caco de telha nas suas feridas, ele declarava, o Senhor vai colocar um riso nos meus lábios. O Senhor vai me dar em dobro tudo aquilo que foi tirado. Lá no capítulo 19, Jó se levanta, olha aos céus e diz, o meu Redentor vive e Ele me suprirá. O meu Redentor vive e Ele reinará sobre a terra. No meio das circunstâncias, no meio da dificuldade, Jó havia perdido tudo. Mas ele havia decidido, eu não vou permitir
que a promessa que Deus colocou no meu coração fique pelo caminho, fique no terreno pedregoso, fique no meio dos espinhos. O meu coração é solo bom, então eu vou relembrar aquilo que Deus tem me dito. E Deus deu a Jó o dobro de gado, o dobro de filhos, o dobro de bens, porque Deus é aquele que supre a necessidade dos seus servos, de acordo com a sua riqueza em glória. E não mediante o que fazemos, mas é de acordo com a sua graça, de acordo com o seu favor. Então, independente da circunstância que você está, independente da dificuldade que você está, independente da enfermidade que você está, é hora de você relembrar aquilo que o Senhor disse a você. É hora de você declarar as coisas boas e insondáveis que o Senhor prometeu no seu coração. Ele diz: você é a menina dos meus olhos. Ele diz: mal nenhum chegará à sua tenda. Ele diz: eu suprirei cada uma das vossas necessidades com a minha riqueza em glória em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou por você, ninguém virá contra você, porque ninguém é mais poderoso do que eu. Eu estou em você, eu estou trabalhando junto com você. Ele diz: sou eu que tiro os espinhos, sou eu que abro o caminho, sou eu que vai à frente nas suas batalhas. Relembre o que Deus diz. É muito normal, muito comum nós nos esquecermos do que Deus diz. Porque nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias. Nós temos a tendência de olhar para as ondas. Nós temos a tendência de olhar para as correntezas. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que o inimigo levanta. Mas o nosso coração não pode ser guiado pelo que vemos. O nosso coração tem que ser guiado pela fé. O nosso coração tem que ser guiado pela crença que temos. O nosso coração tem que ser guiado, sendo reafirmado a cada dia aquilo que Deus tem dito. Talvez Deus sussurrou no seu coração a respeito do seu ministério, que você ia realizar coisas grandes. Talvez Deus realizou no seu... talvez Deus sussurrou no seu coração a respeito do seu filho, e que Deus ia usar o seu filho, mas hoje ele não está andando em boas companhias, hoje ele está longe, distante. Creia, confesse, declare diante do Senhor, profetize, fale ao seu coração aquilo que Deus tem dito, se incendeia isso. Talvez Deus sussurrou no seu coração a respeito do seu casamento, mas você olha para a sua circunstância, você olha para a sua realidade, e às vezes você até se pergunta se vale a pena seguir em frente. Ei, volte atrás, relembre aquilo que o Senhor tem te dito, relembre o que o Senhor falou a você, relembre o que Ele sussurrou no seu coração, porque o seu coração não precisa nada mais do que ser incendiado por aquilo que Deus disse. Nós temos a tendência de permitir que os nossos pensamentos nos levem para distante das promessas. O vento das circunstâncias tem a tendência de nos empurrar para longe das promessas. Mas quando nós reafirmamos, quando nós relembramos o nosso coração aquilo que Deus tem dito, isso muda tudo e tudo se transforma. Sabe? Talvez você possa dizer assim: eu não tenho os recursos, eu não tenho as condições, eu não consigo fazer, eu não dou conta, eu não tenho as pessoas, eu não tenho o suprimento. Eu quero dizer para você que Deus tem as pessoas certas para você, Deus tem os recursos certos para você. A pessoa que você espera, Deus já está trazendo, porque nas boas promessas do Senhor, nós temos o sim e nós temos o amém. Neemias era apenas um copeiro do rei, nada mais do que isso. E era um copeiro diferente do copeiro de hoje, porque ele tinha que tomar toda a bebida que era servida para o rei. Não é porque ele tinha um aguçado senso de sabor e ele entendia de todas as delícias. Não, ele tinha que tomar, porque se tivesse envenenado o alimento ou a bebida, ele morreria e o rei então estaria livre daquele veneno. Era por isso que ele era o copeiro. Mas Neemias ouviu que as muralhas, os muros em Jerusalém haviam sido queimados, as portas estavam caídas, a cidade estava destruída. E então Deus soprou no coração de Neemias que ia usar Neemias para reconstruir os muros, para reedificar a cidade. Neemias era apenas um copeiro sendo cativo em um reino distante, a 1.600 quilômetros de distância. Ele era apenas um escravo que servia ao rei
como copeiro. Talvez você olhe para a sua vida e também fale, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho os recursos para fazer isso. Eu não tenho as pessoas para fazer isso. É verdade. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a realidade, você vai ver que você não tem condições de fazer. Mas se você olhar para a promessa é uma semente que Deus coloca no seu coração. E que se ela for cuidada, alimentada, e você se relembrar daquilo que Deus diz, ela tem o poder de crescer e se manifestar em uma grande árvore e produzir um grande fruto. Se você ler Neemias capítulo 1 e 2, você vai ver que Neemias estava constantemente orando ao Senhor e reafirmando no seu coração aquilo que Deus havia dito. Um certo dia, Neemias estava triste diante do rei, e o rei perguntou, essa tristeza não é amor? Ou seja, você não perdeu a namorada? Porque quando nós perdemos a quem amamos, a gente fica entristecido, né? Isso não é amor. O que está acontecendo? Aí então Neemias simplesmente fez uma oração flecha. Senhor, me dá a oportunidade agora, que aquela promessa vai produzir resultado na minha vida. Então Neemias disse, os muros lá em Jerusalém estão queimados, as portas caíram. O rei olhou para a esposa, olhou para ele e disse, o que você precisa? A pessoa certa que você precisa, Deus vai trazer na hora certa para realizar a promessa que ele colocou no seu coração. E então o rei deu carta a Neemias, dando a ele direito de pegar madeira, material, exército, tudo o que ele precisasse para reconstruir os muros em Jerusalém. Aquilo que poderia acontecer em 5, 10 anos, Neemias reconstruiu os muros em Jerusalém em apenas 52 dias. Talvez você tenha esquecido da promessa. E tem lutado ao longo dos anos e não tem visto o resultado. Não tem visto o resultado. Eu declaro sobre a sua vida nesse momento que o favor do Senhor está liberado sobre a sua vida. As pessoas que você precisa, Deus já tem. Os recursos que você precisa, Deus já tem. A sabedoria que você precisa, Deus já tem. Aquilo que Ele colocou no seu coração é totalmente possível de se realizar. Relembre essas promessas no seu coração. Relembre essas promessas no seu coração. Fortaleça essas promessas no seu coração. É Ele que tem dito que Ele é o seu Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem dito que cuida de você. Como uma mãe cuida do filho, Ele jamais deixará de cuidar de você. É Ele que diz que é o seu Pai. Que se você pedir a Ele, Ele dá o próprio Espírito sobre você. É Ele que diz que Ele alimenta você com todos os recursos do céu sobre a sua vida. É Ele que diz que você é como uma árvore plantada ao lado do ribeiro das águas, que dá fruto no tempo certo, e tudo o que você faz prospera. É Ele que diz essas coisas no seu coração. Não é o inimigo. O desejo do inimigo é remover essas verdades do seu coração. O desejo do inimigo é tirar essa verdade do seu coração. O desejo do inimigo é levantar barreiras, circunstâncias, lutas, dificuldades, para que no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, você venha cair. Você venha desanimar. Você venha se frustrar, você venha desistir do propósito que Deus colocou no seu coração. Hoje, defina no seu coração, eu vou relembrar as boas e santas promessas que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou relembrar ao meu coração, porque o meu Redentor vive. Eu vou relembrar ao meu coração, porque o Deus que está sobre mim é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu posso pedir ou do que eu posso pensar, porque Ele é por mim. Ele é por mim, é Ele quem luta as minhas batalhas. É Ele que vai na frente, limpando o caminho e preparando tudo para que eu possa atingir o alvo, completar o meu propósito, fazer aquilo que Ele prometeu ao meu coração. Talvez você possa olhar para as circunstâncias, para as dificuldades. O inimigo levanta uma circunstância, acontece um problema. Talvez você sonhava com que o seu negócio prosperasse grandemente este ano. E aí veio essa pandemia e desanimou o seu coração. E
Talvez você está no emprego e começa a ouvir de algumas circunstâncias, de algumas lutas, de algumas dificuldades, e você começa talvez a pensar em desanimar das promessas que Deus colocou no seu coração. Isso é o inimigo levantando barreiras, é o inimigo levantando ondas para que você possa olhar para as ondas e não olhar para aquilo que Deus disse. Sabe, irmãos, em um momento Jesus estava com os seus discípulos e ele falou para os discípulos irem para o outro lado, que depois ele encontraria com eles. E os discípulos então entraram num barco. E durante a noite começou um grande vento, uma grande tempestade. E os discípulos estavam ali com medos, desesperados. De repente eles veem um vulto que vem andando sobre as águas. E eles então se assustam e acham que é um fantasma. Nunca tinha visto algo semelhante àquilo. E então Pedro firma os olhos e diz: é o Senhor. E Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro então diz: se és tu, então mande que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. Nesse vem de Jesus estava incluído a promessa: Pedro, você vai andar sobre as águas. Vem, Pedro, você vai andar sobre as águas. E Pedro, então, crendo na voz do Senhor, coloca o pé na borda do barco e desce. E ali, contra todas as probabilidades, desafiando a lei da gravidade, ele pisa sobre as águas, mas não afunda. Eu posso imaginar a animação do coração de Pedro. Eu estou andando sobre as águas e ele mantém os olhos fitos em Jesus. Ele mantém os olhos fitos em Jesus e o ouvido na voz de Jesus. E então ele vai caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Mas no momento ele começa a olhar para as ondas. E ele começa a se assustar com o vento. E então ele tira os olhos de Jesus, ele tira os ouvidos da promessa, o coração dele esquece as promessas, esquece o que Jesus disse: vem. E ele então começa a afundar. Talvez o inimigo também levantou grandes barreiras. Talvez o inimigo levantou ventos, ondas fortes. E você olhou para o vento, olhou para as ondas e esqueceu a promessa, esqueceu a voz do Senhor. Assim como Pedro, você pode dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Você vai se relembrar das promessas novamente. Quando Pedro diz: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Jesus pegou Pedro pelos braços e levou Pedro de volta para o barco, são e salvo. Se você relembrar das promessas, você vai perceber que o seu coração vai ser incendiado pelo favor do Senhor. Quando nós nos relembramos das promessas, isso tem o poder de refazer o nosso trajeto, colocar-nos de novo a andar acima das circunstâncias, a andar acima das probabilidades. No sepultamento de Jesus, as mulheres teve um papel perfeito. Ajudaram de maneira maravilhosa no sepultamento de Jesus, prepararam todas as coisas. Jesus então foi sepultado e elas trouxeram as suas especiarias ali para colocar sobre o corpo, e o corpo de Jesus foi preparado e colocado num túmulo. Isso era sexta-feira à tarde. Passou a sexta-noite, passou o sábado, e no domingo de manhã essas mulheres voltaram ao túmulo para ver o corpo do Senhor e para ali novamente colocar mais algumas especiarias. Elas estavam vindo entristecidas. O Senhor delas havia morrido. Todo o sonho, o projeto que elas tinham havia se acabado. O grupo havia se dividido. Cada um estava nos seus lugares, cada um estava escondido. Elas estavam vindo com o coração entristecido. Quando elas chegaram no local, a pedra estava removida. Elas olharam para dentro e viram que o corpo do Senhor não estava lá. Elas estavam entristecidas porque, além do seu Senhor ter morrido, o corpo agora havia sido desaparecido. Mas 2 homens, vestidos de roupas brancas, reluzentes,
para diante delas e disse: por que vocês estão procurando aquele que vive? Ele não está mais no túmulo. E então aqueles 2 homens disse para elas: vocês não lembram o que ele disse? Que em 3 dias ele seria crucificado e sepultado, mas ele ressuscitaria? E naquele momento, elas relembraram no coração aquilo que Jesus havia dito. Não havia meses, anos que Jesus tinha dito. Não, havia dias, semanas que Jesus havia dito para elas. Talvez você também esqueceu a promessa que o Senhor te deu há dias, semanas, e você se esqueceu, e agora, por causa de uma dor, por causa de uma enfermidade, por causa de uma luta, por causa de uma circunstância, você está com o seu coração entristecido. A maneira, o jeito de você alegrar o seu coração de novo é relembrar aquilo que o Senhor lhe disse. No momento em que elas se lembraram, elas se encheram de alegrias, se encheram de ousadia, se encheram de coragem e saíram correndo para avisar os discípulos, porque agora o Senhor estava vivo. Ei, eu quero dizer a você que o Senhor está vivo. O Senhor está vivo e Ele está reinando e Ele é por você. Ele está disposto e pronto para ajudar e salvar e curar e libertar e abençoar e prosperar você com todas as coisas grandiosas que Ele tem por você. Ele não é contra você, Ele é por você. Reafirme isso no seu coração. Eu sei que no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, no meio das dores, no meio da tempestade, nós temos a tendência de ir pelo que nós estamos vendo. Eu conheço uma história de um instrutor de voos, e ele sempre treina os seus alunos, primeiramente no solo. Os alunos entram dentro ali daquele modelo perfeito, como se fosse o avião, e ali são testados todos os equipamentos, todas as possibilidades, e os alunos fazem horas e horas, milhares e milhares de horas de voo, simplesmente confiando nos instrumentos. Essa história diz que no final de 3.000 horas de treinamento, um desses alunos, junto com o seu instrutor, foi então fazer um voo, agora com o avião mesmo. E então eles levantaram o voo, e o aluno estava dirigindo perfeitamente, pilotando perfeitamente, tudo estava perfeito. O sol estava perfeito, as nuvens estavam tranquilas, estava um voo agradável. Talvez é assim na sua vida. Tudo estava indo agradável. Mas de repente veio uma tempestade se levantou, e aí raios, nuvens escuras, e então aquele aluno começou a ficar preocupado, começou a ficar desesperado, tirou os olhos dos instrumentos e começou a olhar para fora, e procurando de alguma forma encontrar algum ponto aonde ele pudesse se dirigir, porque ele estava com medo, sem saber que ele estava perdendo altitude, estava tomando altitude, ele começou a ficar desesperado. Ele tirou os olhos dos instrumentos e começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar para a tempestade. E então o instrutor simplesmente puxou a cortina que fecha os vidros do avião quando esse está no hangar. E agora o aluno não tinha mais a possibilidade de olhar para as circunstâncias, não tinha mais a possibilidade de olhar para as nuvens, não tinha mais a possibilidade de olhar para a tempestade. A única coisa que ele tinha era olhar para os equipamentos. E então, novamente, ele voltou para os instrumentos, voltou para os equipamentos, e logo ele se organizou e se orientou, e fez um pouso perfeito, e não teve nenhum problema ali naquela viagem que não pôde ser superada. Os instrumentos que o Senhor tem nos dado são as promessas que Ele colocou no nosso coração. A palavra de Deus diz claramente, lá no livro de Hebreus, que nós não devemos andar pelo que vemos, mas nós devemos andar pela fé, naquele que consumou as coisas no nosso coração. Para de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as dificuldades, para de olhar para as lutas, olhe para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, olhe para aquilo que Ele tem alimentado você, olhe para aquilo que Ele tem colocado em você. Eu declaro nesta manhã que assim
Assim como Jó declarou: o meu Redentor vive, na maior luta da sua vida, você também vai declarar. Assim como Pedro andou muito além das probabilidades, Deus também vai te levar a andar sobre as águas. Assim como aquelas mulheres se alegraram no Senhor, porque relembraram aquilo que o Senhor havia dito, você também vai se alegrar, relembrando daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Eu declaro nesta manhã, que assim como esse aluno estava olhando para as tempestades, voltou a olhar para os instrumentos e teve um pouso perfeito, você vai olhar para as promessas de Deus e relembrar delas, e você vai superar a circunstância, a luta, a dificuldade, a enfermidade que você está enfrentando, porque o Senhor é por você. Quero dar hoje a oportunidade de você ter Jesus como Senhor da sua vida. Se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, eu convido você para fazer essa oração comigo. Diga: querido Jesus, eu convido o Senhor nesta manhã para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu corajosamente declaro que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor. E hoje, nesta manhã, eu firmo com o Senhor um pacto de olhar, crer e declarar sobre as suas promessas em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar com mais um cântico, vamos tirar as nossas ofertas e os nossos dízimos.